adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Turma, seja bem-vindo ao podcast Paiva Talk. Estamos começando uma nova série. Hoje vamos abordar sobre o medo. Lembrando que serão 4 capítulos dessa nova série. Vamos falar sobre medo, ansiedade, depressão. E por último, vamos falar sobre suicídio, porque é uma da 4ª causa no mundo que mais acomete a morte. E hoje vamos falar sobre o medo junto com o pastor Edson Silva. Ele que vai falar um pouquinho sobre o pastorado dele, né, junto com o seu embasamento de teologia e também com a sua jornada aí, né, no ramo científico da área da psicologia. Pastor, seja bem-vindo a essa nova série que a gente vai agregar na vida de muitas pessoas. Mais uma vez, quero agradecer, Danilo. Boa tarde a cada um que está aí, que vai acompanhar nessa série. Tenho certeza que será muito edificante, será transformadora, será curadora, será restauradora. Muitas pessoas vão conseguir, né, detectar determinadas situações, por mais que nós não vamos estar próximo deles ali diretamente, mas indiretamente eu creio que a gente vai conseguir trazer alguns esclarecimentos, algumas soluções, e vocês vão ser extremamente abençoados. Mais uma vez, agradecer o Danilo, a Alice, que está conosco aqui também, né, nesse estúdio, para nos dar esse suporte. Então, queremos primeiramente só agradecer e vamos dar início. Tenho certeza que será poderoso, Danilo. Com certeza. E eu já tenho feedbacks, né, do podcast que a gente fez a gravação anterior, e tenho certeza que esse e os próximos tocarão a vida de muito mais pessoas ainda, né? Porque o feedback que nós tivemos do que a gente gravou foi excelente. O pessoal tem te elogiado muito também, a forma como você abordou o assunto, como você trouxe o assunto para as pessoas que estão assistindo em casa. Então, mais uma vez aí, parabéns aí pelo seu trabalho que você vem fazendo, e tenho certeza que daqui para frente vai continuar fazendo cada vez melhor, pastor. E hoje, pastor, a gente vai falar sobre o medo, né? Hoje eu acredito que muitas pessoas têm medo, né? Depois dessa pandemia, tem medo da doença, medo da morte, medo de perder algo, né? Ou até mesmo medo de tomar uma atitude, uma ação para fazer algo na vida, seja começar um projeto novo, ou até mesmo aquele medo, né, de se entregar para Deus, para Jesus, para aceitar Ele como Senhor e Salvador. Antes da gente aprofundar, né, no teológico, vamos falar o que é o medo, como que ele acomete na vida das pessoas, como que ele entra, né, de uma forma... vamos dar uma pincelada no científico aí, e claro, a gente vai trazer também os nossos conhecimentos empíricos, aquilo que a gente viveu sobre o medo, né? E para começar, pastor, com você, o que é o medo? Primeiramente, a gente tem que entender a questão do medo, que não é a ausência de fé, não é a ausência de capacidade de raciocínio, né? O medo, ele vai se submeter à vida de uma pessoa de diversas formas. Então, vai ter diversas formas que a pessoa vai ser remetida ao medo, né? E o medo é uma das formas, é um dos meios, dos mecanismos cognitivos da mente de poder ou solucionar o problema ou você paralisar. Então, o medo, quando ele vem nos dar um start. Opa, peraí, você quer resolver esse problema ou você vai, né, recuar? Então, é bem dentro dessa questão que a mente ela vai trabalhar. Então, o medo ele vai vir devido a uma situação. Com certeza, vai ter, né, a partir de um pressuposto, de um determinante, para que daí em diante comece a ser ativo na nossa mente e também decorrer para o nosso corpo, ao ponto de algumas pessoas diante do medo até paralisar. Né, de não conseguir realmente andar, de realmente ter que ir para um hospital, ter que passar por um clínico, ser consultado ali. Então, assim, o medo também não é ausência de fé. Nós vamos entender que não é ausência de fé, né, não é ausência de oração. Então, a gente, dentro desse tema aqui, a gente vai entender que não é referente a não ter fé ou ter fé. Não é referente a ter uma vida de oração, não. O medo ele vai chegar em uma determinada hora na vida de uma pessoa e se ela não estiver preparada, ela pode paralisar, né? Então, exatamente, a gente precisa entender isso aí. Então, é um start, né? É um start, né? E esse medo, ele é primitivo, né? Tá desde lá quando o homem começou a querer sair da caverna, né? Tinha aquele medo de fuga, de lutar, de caçar, né? Medo de enfrentar um animal ali, dependendo do que ele estivesse caçando para sobreviver, né? O medo da sobrevivência. Então, o ser humano, ele tá lidando com medo ali desde quando ele veio da criação também, né? Desde do processo do mundo evolutivo ali, né? Desde quando ele começou a entender o mundo, a entender como que ele rege, então ele precisa ter medo. Mas tem o lado bom do medo também, né, pastor? Porque, por exemplo, se a pessoa, ela não tiver medo, né? Não sei, por exemplo, de atravessar uma rua.
se ela não tiver aquele medo, opa, peraí, eu tenho que conferir, né? O medo vai contribuir para que ela seja mais, que ela consiga prestar atenção no que está acontecendo, para que ela pode também atravessar uma rua com segurança. Então, às vezes, o medo pode ter um lado bom, né? Um lado bom no sentido de que não é para paralisar, mas sim para que ela fique atenta no que está acontecendo. Sim, é um medo necessário, né? Medo necessário. É um medo necessário. Esse é o medo natural, o medo que todo mundo tem, né? O medo da morte, o medo de atravessar uma rua, o medo de você deixar seu filho comprar alguma coisa no mercado sozinho. Não é mais como antigamente. Uhum. Antigamente, nossos pais confiavam, nos deixavam o dinheirinho na mão e falavam, filho, vai lá buscar o pãozinho, vai buscar um leite, vai buscar um refrigerante. Hoje nós não temos mais esse acesso, né? Devido à demanda, né, do mundo. Você vê que o mundo ele está vivendo uma decadência, né? Mas graças a Deus nós não somos do mundo, somos de Deus. Então esse medo natural ele faz parte da vida da gente. Medo para você fazer uma prova, para executar um projeto, é um medo natural. O que não é bom é o medo, aquele medo que realmente ele está armazenado na matriz da nossa alma. Porque toda vez que você vai passar por uma determinada situação, nós vamos falar de trauma. Então, se uma pessoa ela tem um determinado trauma na sua vida, em alguma parte da sua história, seja na sua infância, na sua média idade, ou agora na sua forma adulta, se ela passou por uma crise, um problema, e isso startou na mente dela, então o medo ele está ali, né, na sua mente, no seu cérebro reptiliano, avisando. Então, ele está ali de uma forma de solucionar, né, geralmente esse start que o cérebro reptiliano ele vai dar na questão da resolução, é para isso, é para que a gente possa resolver. Não resolvendo, o que é o resolver? É procurar felicidade. Então o cérebro está constantemente procurando felicidade. Né? Salomão ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz alegria. Então o cérebro ele está constantemente buscando alegria, não achando alegria, ele vai se envolver naquela situação caótica, onde está envolvendo medo, trauma, e é onde vem acontecendo os grandes danos, as grandes paralisias, e isso interferindo até na saúde corporal, né, na saúde dos mecanismos, desenvolvimento do corpo humano. Então, assim, tem o medo natural e o medo por traumas, né? Que vem ao decorrer da vida, no decorrer da sua jornada. Sim, então, é muito importante a gente entender esses dois tipos de medo. Né? Os dois tipos de medo, ficou bem esclarecido. E tem essa questão também, pastor, do medo que ele acaba, na verdade, não só te paralisando ou trazendo alguns traumas ou bloqueios, mas é o medo cultural, né? Tudo que acontece com a gente vai moldando esse medo dentro da gente através de ações, atitudes que acontecem com a gente, ou talvez algo que a gente não se posicionou e a gente vai criando uma bolha de medo, né? E é esse tipo de medo que vai paralisando a gente, né? São as coisas que aconteceu no nosso passado, aí criou um bloqueio, criou um trauma e a gente não consegue se libertar daquele medo, aí tem algo ou evento parecido com aquele trauma e cria aquele bloqueio de que a gente não é merecedor de conquistar aquilo. Então o medo, vamos dizer que o medo ele começa a entrar na gente de uma forma cultural, com aquilo que vai acontecendo com a gente no nosso dia a dia. É bacana isso aí, tem a forma cultural e tem a forma que Piaget vai, né, um dos estudiosos, filósofos, né, que vai falar sobre a pedagogia também, que ele fala que é a forma de aprendizagem por educação, informação. Então, o ser humano está constantemente recebendo informação, né, seja ela boa, seja ela ruim, e você vai passar por um processo de codificação. Esse codificação é armazenamento. Então, a partir do momento que você codifica na sua mente, né, seu processo cognitivo, ele capta e armazena, então ele ficou informado. Então, você vai selecionar, sua mente ela vai selecionar o que ela vai ver tudo, ela capta tudo, né? Os nossos aparelhos, seja ele o tato, olfato, o paladar, né? Enfim, os 5 sentidos, ele vai trazer informação para o corpo. E o nosso corpo, no nosso mundo escuro, que é o nosso neurônio, a nossa mente, o nosso psique, ele vai captar. E ali onde vem a assimilação, a acomodação. Então, eu acomodo. Então, depende o tanto de acomodação ruins, se ela sobrepor as acomodações boas, é onde vai estar o acesso do trauma. Então, geralmente, o tanto que ela teve da informação, ou daquele trauma naquele dia, atravessando a rua teve um acidente, ou daquele, às vezes, um abuso na infância, que ela foi abusada sexualmente, ou um trauma porque ela foi assaltada, ela foi agredida, enfim, são diversas formas que vêm através da informação, né, os órgãos receptíveis, a parte cognitiva, que é a parte de armazenamento. Então, acaba armazenando e é onde acomoda. Então, provavelmente, essa pessoa acomodou o medo determinado ao processo que ela passou, difícil da sua vida. Então, o medo está ali startado. Então, quando aquela pessoa, em uma determinada parte da sua vida, em um momento da sua vida,
ela vai passar por um processo parecido com aquilo, ó, o cérebro dela, o cérebro reptiliano já vai dar o start, né? Então ela fala, ó, tá aí o medo, cuidado, o que você vai fazer? Então não é para matar a pessoa, é por dois motivos. Ou ele vai fazer você enfrentar e superar, né? Ou você vai aceitar o medo, o seu cérebro procurando por felicidade, você não vai ter força para resolver, automaticamente você vai ficar paralisado por intermédio deste medo de uma determinada situação que aconteceu em alguma parte da sua vida, né? Sim, e eu vejo, pastor, muitos casos assim, né? Trabalho na academia, tem bastante contato com pessoas. E tem muitas pessoas com traumas, né? Com medo, né? E tem muitas pessoas que às vezes chega querendo um progresso na área do emagrecimento, da hipertrofia, e você vê que a pessoa tem um certo bloqueio ou tem medo de fazer aquela conquista dela, né? E o que ela tem que fazer, ou o que uma pessoa tem que fazer para vencer esses medos, esses bloqueios que ela foi armazenando dentro da mente dela? É interessante que se você quer vencer, você não pode evitar, né? Eu acho que essa é a primeira questão para quem quer vencer o medo. Você não pode evitar. É inevitável. Por quê? Porque o medo, ele está ali. E você precisa resolver. Então, você precisa sair de uma zona estável ali da sua parte cognitiva. Então, para você vencer, você não pode recuar. Você tem que enfrentar. Né? Você vai ter que, em um determinado ponto da sua vida, dar um basta a este medo. Porque este medo está sendo prejudicial. Ele não prejudica só você. Ele prejudica sua família. Ah, eu tenho medo de investir na empresa. Por quê? Porque lá atrás ele errou em uma. Não é por causa que ele errou em uma, deu errado lá atrás, que ele vai ter medo de investir agora. Ah, porque lá atrás eu comecei a fazer um treinamento, eu comecei a emagrecer, mas depois eu me desestabilizei, comecei a comer à vontade, perdi a direção da minha mente, e eu acabei, então hoje eu tenho medo de realmente voltar da estaca zero de novo, ter que treinar, ter que voltar a fazer cardio, enfim. Então a pessoa ela não pode evitar. A primeira coisa é não evitar. Então hoje as pessoas elas estão evitando muito o contato, né? Não estou falando contato de agressão, briga, não, mas eu estou falando contato com o seu eu, com o homem interior, né? Então a pessoa ela precisa primeiro de tudo fazer isso. Conseguindo fazer isso, ainda está com dificuldade, é onde entra a importância de buscar ajuda. Então hoje nós temos recursos para auxiliar, né? Tem a terapia emocional, tem psicólogos, homens abençoados, mulheres abençoadas, né? Tem igrejas, pastores, líderes extraordinários. Então, a primeira coisa, a pessoa não pode evitar, ela vai ter que enfrentar. Segundo, procurar ajuda. Hoje, a grande dificuldade das pessoas é abrir o coração, a comunicação, o diálogo. Né? Principalmente pós-pandemia, essa questão do relacionamento, do relacionar-se, né? De realmente ter contato com alguém, de olhar no olho. Né? E a questão de realmente olhar e falar, não, olha, cara, eu preciso de ajuda, me ajuda. Eu acho que isso é uma atitude nobre, é uma atitude de alguém que realmente tem um propósito de vencer na vida, né? E isso é importante. Então, eu acho que essas duas coisas, de início, é de suma importância. É não evitar e, segundo, procurar ajuda. Exatamente. Se a gente pegar até em alguns casos da Bíblia que me vem à mente aqui, né? Todos os homens que foram chamados ali, né? Para fazer determinada posição que Deus tinha colocado eles, né? Como homem de frente, líderes ali, né? Para o povo ou para a nação. Eles tiveram medo, né? Tentaram fugir, tentaram esquivar de Deus, do chamado, do propósito para liderar e comandar um povo. Então, todos tiveram. Então, é um medo natural, né? O medo, ele é algo natural do ser humano, mas todos enfrentaram. Quando você enfrenta o seu medo, você consegue vencer o seu obstáculo e ficar cada vez mais forte. Nada vai te abalar mais, né, pastor? E outra coisa que dá pra gente conectar junto com o vencer o medo, né, que eu acredito que seja muito importante, você também criar laços, né, com a família, né, você chegar, conversar sobre qualquer tipo de assunto, né, um problema emocional que você esteja passando com seu pai, com sua mãe, com seu irmão próximo, ou até mesmo com o irmão chegado na igreja, né, porque na palavra de Deus fala, né, mais vale um irmão, né, que não é de sangue chegado do que o próprio irmão de sangue, né. Sim, interessante. E um detalhe muito importante, Danilo, além dessa questão do contato de procurar ajuda, é a família entender que aquela pessoa não está bem e ela está vindo procurar ajuda. Porque muitas das vezes, nos casos, o que pode acontecer? A família achar que ele está com frescura, porque era uma pessoa saudável, Verdade. Era uma pessoa emocionalmente bem, pessoa que se envolvia com tudo, estava envolvida com esporte, ou com brincadeira, ou se é uma mulher, sempre estava envolvida com as suas amigas, sempre alegre, sempre para cima. Então, tem que ter também a atenção da parte dos receptores, né? De quem vai estar recebendo a informação. Então, é aquela política de praticar falar, mas praticar ouvir também. Tiago diz, né? Que nós precisamos aprender a ouvir, né?
Ouvir. Por que ouvir? Porque você vai entender a informação daquela pessoa que está procurando ajuda. Exatamente. Então, há duas informações importantes aí. O procurar ajuda, Procurar. porque muitas das vezes a sua ajuda nem vai vir para alguém da família. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Às vezes, em um amigo da rua que não é seu irmão, na hora da angústia nasce seu irmão. Sim. Ou na igreja, ou no trabalho, talvez a pessoa tenha. Então, ela procurar essas pessoas, né? Não querer resolver tudo sozinho. Se ela viu que ela não vai ter capacidade de resolver sozinha, cara, procura ajuda. Mas também tem o outro lado de quem está ouvindo essa pessoa, de não, cara, menosprezar. Porque talvez ela pode achar que é uma brincadeira. Pode estar querendo evitar. E nenhuma dessa pode ser que não dê tempo. Esse medo pode até mesmo ser agressivo ao ponto dessa pessoa chegar a um suicídio, né? Que é um dos temas que a gente vai abordar. Então tem que ter essa atenção também de quem está ouvindo. Quem está recebendo, né? Sim, Muito importante, família. bem esclarecedor. Eu tive um problema, falou. vou aproveitando isso, eu vou colocar uma situação minha. Eu comecei a passar, já como pastor, eu passei uma vez por um momento meio sensível. Eu estava me sentindo em um ponto de um pico excessivo de estresse. Tá? E um dia eu cheguei na minha esposa e falei, filha, eu acho que eu não tô legal, cara. Para de brincar comigo, ela falou, né? Assim, natural, né? Para de brincar, cara. Que isso, você é o pastor da igreja, você está brincando com as pessoas, você prega, você conhece Deus, você ora. Mas eu não estava esperando essa resposta. Eu estava esperando, ó, pode falar que eu vou ouvir, tô aqui. Era só isso que eu precisava. Só que eu estava vivendo um momento de estresse concentrado. E aquilo estava me deixando ansioso, meu cérebro reptiliano já estava fazendo eu sentir isso no corpo. Meu coração, os batimentos estavam acelerados. Eu já não estava conseguindo dormir bem à noite. A minha mente, a minha cabeça parecia que ia explodir. Então eu já estava passando por picos, já por sintomas de um estresse concentrado que já estava levando ao medo, e esse medo poderia me levar para uma futura, novamente, crise de depressão. Mas passou uns dias e ela compreendeu que o que eu estava falando era verdade, que eu comecei a dar sinal repetitivo. Então, uma das pessoas, que muitas das vezes as pessoas precisam perceber que é o quê? É esse pico contínuo. A pessoa ela vai tentar pedir ajuda continuamente. Às vezes no falar, às vezes no comportamento. Porque às vezes tem pessoas que ela relaciona bem com a pessoa, dela olhar, ela sabe que a pessoa não está bem, né? Então é importante ela chegar a ver que a pessoa não está bem, eu tô aqui, se precisar falar, tô aqui, quero te ouvir, né? O que eu não puder falar de ajuda, pelo menos eu quero ser ajuda em ouvir você. Talvez ela não vai ter tempo de procurar um terapeuta, não vai ter a oportunidade de procurar um psicólogo. Então quem está do lado é de suma importância nesse primeiro contato da ajuda. Então que essas pessoas que estão recebendo essa informação comecem a ter maturidade para poder auxiliar essas pessoas. Se você não tiver o que falar, se você é um cristão, cara, pegue pelo menos na mão dela e ore com ela. Se você não é um cristão, você é uma pessoa que está no mundo secular, também não há problema, abraça ela. Pratica a empatia, o amor ao próximo. Ame ela, fala para ela que ela pode contar com você, que você está junto com ela. E você vai ver que isso aí vai fazer a total diferença para o início, para que essa pessoa possa chegar ao auxílio de um pastor, ou de um líder espiritual, ou de um psicólogo, de um terapeuta, e assim sucessivamente, Danilo. Sim, pastor. Falou muito bem, pastor. Deixou bem explicado para o pessoal que está ouvindo em casa. E essa questão, né, que é importante, né, dos sinais, né? Eu queria até te pedir para você falar alguns dos sinais aí que a pessoa esteja enfrentando, né? Que fica claro, assim, para ver que ela está começando a ter aquele pico de estresse que está levando ao medo. E aí vai fazer ela paralisar com algumas ações dela e pode até chegar numa depressão e virar outra doença mais severa. Quais seriam os sinais aí de uma pessoa que já começou ali, está tendo aquele pico de medo? A gente percebe o estresse, né? Ela começa a ficar estressada, é os dois sinais. Começa a ficar compulsivamente incontrolável. Né? Agressiva também na forma como Sim, fala? Muitas das vezes na forma agressiva. Das palavras, no gesticulado. Então ela vai dando alguns picos de sinais. E de aí em diante, ela vê que ninguém está percebendo, ela vai começar a retrair. Que é um estágio perigoso. Por quê? Porque esse estágio da retração já entra a depressão. Então a pessoa ela vai tentar resolver tudo ao mesmo tempo, só que ela não vai conseguir. Então vai vir um pico de estresse. Sim. Ela vai ficar estressada, ela não vai saber por onde começar, por onde terminar. Não sabe quem procurar no momento, porque no momento eu costumo dizer que quando você está numa estrada de terra, o carro vai na frente, a poeirão sobe e você está vindo atrás, o que você vai ter que fazer? Parar o carro, cara. Você vai ter que parar o carro e fazer o quê? Esperar, poeira baixar. E na hora desse pico de estresse, deste momento de medo, talvez a pessoa não consiga enxergar isso aí. Para ela poder sentar, olhar, analisar, mapear, né? Para poder começar a solucionar. E muitas das vezes a pessoa que está na família também, pode ser que ela não perceba. E ela trate isso como uma brincadeira,
trata isso como algo, uma besteira, uma bobeira. Não, cara, para com isso aí. Sim. Tipo, ignorando a pessoa, mas ela já tá vindo sinais. Você vê que não é um comportamento natural da pessoa, você tem que se atentar. Né? Então, uma das questões é isso, é muito importante a gente entender isso. E baseado nisso aí, trazendo um pouco aqui para a palavra de Deus, eu queria deixar rapidamente um versículo aqui. Posso? Deve. Rapidamente? Deve. Está aqui no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que vai ter uma história quando Jesus vai andar sobre as águas, né? Uhum. Jesus dispensa os seus discípulos e pede para que eles atravessem por o outro lado. Vou ser bem incisivo, rápido nisso aqui. E deixa eles sozinhos. Nessa viagem, não é como na primeira tempestade que Jesus estava dormindo no barco. Nessa segunda, agora Jesus pede para que eles vá sozinho. Então os discípulos estão ali dentro do barco e num determinado momento ali, dado ao meio do mar, que a palavra de Deus diz que vinha um vento contrário. E nesse vento contrário, as ondas começaram a ficar agitadas ao ponto dessas águas começar a entrar para dentro do barco. Já não bastava o vento, já não bastava as ondas e o medo, agora eles veem alguém vindo lá adiante, sobre as águas. Dentre alguns que ali estavam, uns começou a gritar, um fantasma. Não tem como. É um fantasma, ninguém pode vir andando sobre as águas essas horas. É fantasma, é fantasma, é fantasma. Então, a pessoa já começou a codificar o que era antes de ver o que era. Uhum. Então, o medo faz as pessoas muitas das vezes perceber isso. Antes de conseguir ver a solução, ela quer criar primeiro um monstro. Ela já vai criar um problema, já a mente dela, diante da crise que ela está vivendo, ela não vai criar solução. Ela vai aumentar ainda mais o dano e o problema. Conforme foi chegando, um dos discípulos, que era bem próximo de Jesus, olhou além e falou, não, isso aí não é um fantasma. Eu conheço isso aí. Ele é Jesus. É Jesus que está vindo sobre as águas. E aí começou aquela discussão, é Jesus, não é Jesus, é Jesus, não é Jesus. Pedro pegou e gritou. Falou, Senhor, é o Senhor quem fala comigo? E Jesus falou, sou eu, Pedro. Sim, sou eu. Aí Jesus fez um desafio para ele. O negócio já estava complicado, o vento já era contrário. As ondas batendo dentro do mar, Jesus ainda desafia ele mais. Fala, rapaz, quer vir até mim? Vem sobre as águas. Pá, pela lei da natureza, não tem como você andar sobre as águas. Pisou, afundou. Então, o que acontece aqui? Eu costumo dizer que não tem a ver com somente a fé e nem somente com oração, mas é que tem a ver com atitude. Com a ação. Ação. Então, o que Pedro fala? Então, me peça que eu vá segundo a sua palavra e eu vou até o Senhor. Então, Jesus falou para ele, vem, Pedro. Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Por quê? Porque ele enfrentou o medo. Então, não foi a ausência de fé, não foi a ausência de oração. Na verdade, foi a ausência de ação. Porque os outros eram mesmo, oravam, conhecer Jesus, andava com Jesus, era discipulado por Jesus, porém, na hora do medo, eles não conseguiam enxergar. Então, muitas das vezes, na hora do medo, as pessoas não conseguem ver solução. Uhum. Por isso que nós precisamos estar atentos à ajuda, quando alguém quer nos ajudar. Nesse caso, quem quer ajuda? Jesus. Jesus estava vindo sobre as águas e falou, então, Pedro, você tem certeza que sou eu? Sim, Senhor, mas se é o Senhor, peça que eu vá sobre as águas. Foi um pedido ousado. Ele podia muito bem falar, Senhor, faça como o Senhor fez na outra vez. Pede para essas ondas cessarem, para esse vento parar. E eu tenho certeza que é o Senhor, não. Ele desafiou. Ele foi além. Ele falou, então, se é o Senhor, eu quero ir sobre as águas. Né? Um instinto de coragem. Sim. Então, nós precisamos ter coragem. É enfrentar, é não fugir, mas é enfrentar. Então, Pedro, dentro dessa temática, voltando ao início que nós iniciamos, Pedro ele teve coragem para enfrentar o problema. Enfrentar o próprio medo, né? Que ele estava acontecendo no momento. E uma coisa que você falou interessante, que vamos até aprofundar agora, em relação a que quando a gente começa a ter medo, a gente começa a imaginar, fantasiar coisa, ver coisa e já concluir sem determinar se isso existe ou não, se aquilo que está acontecendo é verdadeiro. O que o medo acaba acometendo na nossa mente, pastor? Cara, a primeira coisa vem uma bagunça, né? Há uma descodificação de tudo. Uhum. Porque você não consegue captar mais as coisas boas, você não consegue lembrar das palavras, você não consegue lembrar dos auxílios, então há uma desconfiguração na sua parte cognitiva. E aonde vem só o quê? Só o ativar do medo. Então só o medo aparece. Então aqui, ó, dentro dessa temática aqui, ele fala assim, ó, a coragem não é a ausência, né, do medo, e sim a capacidade de agir no meio dele. Então não quer dizer que a gente vai ser corajoso todo momento, mas há um determinado momento no nosso medo que a gente vai ter que agir com coragem, né? O medo hoje é a maior ameaça, não só cristã, mas hoje também do ser humano.
Então, tudo começa pelo medo. É a partir de um pressuposto, né? Uhum. A partir de um princípio chamado medo. Então, se a gente não tiver essa gana, essa vontade de vencer, de ir para cima, nós vamos ficar paralisados. Nós não vamos enfrentar. Então, não é a ausência de fé ou oração, e sim capacidade de decidir. Então, falo para quem está em casa, talvez você está diante desse medo, diante dessa situação caótica. Eu quero trazer essa palavra para você, cara. Tenha fé. Tem oração, mas tem atitude. Sim. É necessário ter atitude. Decida sair dessa, decida pedir ajuda, decida vencer, decida ser corajoso, decida romper com o seu medo, com a sua parte cognitiva e com a sua parte espiritual também. É tempo de agir. Hoje você toma essa decisão e amanhã a sua história é mudada. Então, sua semente de hoje é o seu fruto de amanhã. Então, a decisão de uma mente saudável, longe do medo, é o fruto de você decidir hoje ter uma vida de decisão, decidir mesmo. Quantas coisas piores do que essa você já decidiu? Essa é mais uma que você vai decidir, você vai romper e você vai sair dessa fortalecido, esperando boas notícias e não somente boas notícias, compartilhar esta notícia que você recebeu, dessa vitória que você adquiriu e desse medo que foi rompido para você ajudar novas pessoas e novas pessoas a ser edificadas através da sua vida, né, Danilo? Exatamente, acho que isso é importante. É muito importante, pastor, e o medo, né, ele acaba trazendo problemas mais graves, né, como você falou, do estresse, da ansiedade, né, durante a pandemia que nós tivemos, as pessoas ficaram com medo de sair, medo de perder um ente querido. Isso foi gerando outros problemas ali dentro, né, no psicológico da pessoa e foi afetando tanto o social, o emocional dela, e as pessoas hoje ficaram aprisionadas dentro do eu, porque tiveram esse bloqueio do medo, né? Medo de contrair uma doença e ficou tudo no imaginário dela, né? E elas acabaram não conseguindo vencer. Algumas conseguiu com o passar do tempo, né? Foi se adaptando a uma nova rotina de trabalho, uma nova rotina de enfrentar o dia a dia, né? E o medo, ele, se a gente não tomar cuidado, ele pode se tornar algo mais severo dentro do nosso corpo, né? Que isso vai acometendo, a gente vai começando a ter dores imaginárias, a gente vai cometendo doenças crônicas, né? Porque tudo começa na mente, né, pastor? E eu queria te perguntar, né, você que está na sua jornada de psicologia, né, quais são os receptores aí responsáveis na mente do medo? Olha, é muito importante a gente entender que o centro da sobrevivência é o cérebro reptiliano, né? Uhum. Ele é o centro da sobrevivência, cara. Toda vez que ativa, é ele quem vai ativar. É muito importante. Só que dentro desse aí também, né, há uma parte no cérebro que controla o medo, né? A amígdala cerebral. Né? Você viu? É tão pequenininho, é tão relativo. É algo minúsculo. Porém, ele tem essa capacidade de desestabilizar uma pessoa se ela não estiver emocionalmente bem. Uhum. E aonde vai na onde? Vai ativando também a questão do cérebro reptiliano. Aí é onde vem a questão do quê? Dos problemas que vai ser acarretado, submetido no corpo, mano. Que aí vem fadiga, vem náuseas, vem aquela dor com uma pressão forte na cabeça, muito forte, dor na frontal, dor na parte, né, atrás da cabeça, são dores muito fortes. Não somente náuseas, mas você vai passando por estresses, você vai perdendo a alegria, o ânimo, então vai acabando envolvendo muitas coisas, dormência no corpo. Dormência no corpo, aquele calafrio, né? Calafrio, o suar frio, batimento sim. acelerado. Algumas pessoas, eu inclusive levei uma pessoa com um pico de estresse pro hospital uma vez, que eu achei que ela estava tendo um infarto. Ela se retorcia inteiro, né? Se alguém, né, radical, ia achar que era extremamente espiritual a situação. Uhum. Mas não, ali era um pico máximo de estresse, ao ponto dela paralisar, os braços acometeu para trás, ela se envergou, né, ao ponto de você ser uma pessoa, como nós estamos falando da parte espiritual também, e olhar e falar, não, isso aí é uma manifestação, enfim. Mas não, quando a gente chegou no médico, a doutora falou, né, a clínica já estava recebendo, ela falou, não, fica tranquilo que ela está num pico de estresse, a gente já vai resolver. E eu fiquei extremamente preocupado, falei, ela vai morrer no meu colo. A doutora falou, não, pode ficar tranquilo, que ela só está passando por um pico máximo alto de estresse, e já ela vai melhorar. Então, para você ver o pico, através do quê? De um medo. Um medo que ela, né, não tinha o seu filho em casa, estava solitária em casa, e ela começou a ter o medo da solidão. Então isso foi desencarretando ao ponto
deste medo ser tão forte que paralisou, né? Passou pelos batimentos acelerados cardíaco, né? A dormência, passou pela aceleração, pela pressão arterial, passou por tudo isso, ao ponto realmente dela paralisar. Sim. Ó, pra você ver O grau, né? Que chega o medo, né? E o interessante também é que as pessoas acham que o medo só está relacionado o medo da perca, o medo de perder alguém, ou o medo de fazer qualquer coisa. Não, o medo está relacionado a tudo. É o medo da crítica, o medo da pobreza, o medo da morte, o medo de você querer fazer algo, o medo de se expor, né, diante as pessoas, a falar em público. Então o medo ele está relacionado a um todo, né? Não é só o medo da perca de uma pessoa em si, né? Sim, isso aí na questão da informação social, né? Sim. Que ela foi vivendo ao decorrer da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que ela teve muito problema na sua vida com parte de alimentação, por exemplo, a família era muito humilde, muito pobre. Ela, vamos dizer no vocabulário do português, vendia o almoço para comer a janta. Geralmente essas pessoas elas têm uma preocupação excessiva de não deixar faltar comida em casa. Por quê? O cérebro dela processa isso. Processou O isso. cérebro repetindo fala para ela, olha, tá acabando o arroz, nem acabou. Ela já vai comprar mais 2, 3 pacotes. Ah, nem acabou o feijão. Tem 2 pacotes. Não, eu preciso comprar. Eu preciso armazenar. Por quê? Porque a mente dela tem medo do quê? Da ausência da alimentação. Porque ela teve crise na infância. Ela passou por necessidade. Ela passou pelo um dia ela não ter o que comer. De ver o pai tendo que dar comida. Eu mesmo passando, nossos irmãos, nós éramos em 12, o meu pai deixou de comer para poder dar comida para os meus irmãos. Então, alguns dos meus irmãos têm esse medo de deixar faltar comida. Outros têm medo de poder corrigir o filho, porque é uma pessoa que apanhou demais dos pais, excessivamente. Isso gerou um trauma, gerou um medo. Então, quando ela vê alguém batendo em alguém, uma criança sendo corrigida, ela começa a retrair. Você vê que ela começa a ficar em processo de transe. Então, há diversidade de medo, né? E cada um é remetido diante de alguma fase da sua vida que ela passou e a sua mente captou, codificou a informação, armazenou e o problema ficou armazenado ali. Então, da importância dessas pessoas também aprender a resolver isso, né? Sim. Aí é onde entra depois, que vai ser o próximo tema, a ansiedade. Que uma coisa vai levar a outra. Vai puxar a outra. Você vê que isso aí leva a uma ansiedade. Uma preocupação excessiva por algo que nem acabou. Por algo que ainda tem em casa. Ainda tem mais um pacote de arroz. Ainda tem a última refeição, não acabou. Né? Se a gente for olhar para o lado espiritual, Jesus falou isso. Olha, não andeis inquieto, não queira a vez de beber, vestir ou comer. Porque os profetas antes de vocês se preocuparam. Porém, o seu Pai Celestial não deixou faltar nada. Olha os pássaros, não plantam e comem. Olha o lírio dos campos, como ele se veste bem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como. E aí está falando realmente de não andar ansioso pelo que vai acontecer. Mas sim pelo momento atual, né? Exatamente. Só que o contrário da ansiedade, que é uma preocupação com algo que talvez aconteça, o medo ele está tanto relacionado com o passado quanto o futuro e o presente, né? Então, sim, o medo, ele é o mais perigoso aí de todos, né? E me remeteu até lá no processo da criação do mundo, né? Quando Deus criou Adão e Eva e Eva acabou comendo o fruto e assim deu para Adão. E aí, quando Deus veio e chamou eles, né? Eles tiveram medo. A Bíblia relata que eles tiveram medo e se esconderam. Então, a partir do momento, né, que entrou o pecado no mundo, o medo entrou junto, né? No mundo, né? Foi uma forma como que entrou. Na sua cosmovisão, pastor, o medo, ele está relacionado ao diabo ou o medo, ele está relacionado com esse processo também da criação da divindade de Deus? Ele é algo que é para balançar a gente? Porque a gente sabe que o medo não é o temor não é o medo de Deus, e sim reverência a ele, né? O medo, no seu ponto de vista, na verdade, é do questão diabo? Do medo e eu acho do que temor é interessante. É interessante essa... Porque o temor é respeito. Né? Então, eu te respeito não pela uma correção que você vai me fazer, mas pela autoridade que eu reconheço que você é sobre a minha vida. Então, eu te respeito. Há um respeito. O pai fala, filho, não faz isso, tudo bem, pai. Eu vou te respeitar, não pelo que o senhor vai me bater, mas eu te respeito porque eu entendo a sua autoridade. Isso é o respeito, é o temor. O medo, eu vou sempre obedecer por intermédio de um julgamento que eu posso receber baseado nisso. Exemplo, se eu plantar, eu vou colher. Né? Se eu plantar desobediência, eu vou colher o fruto da desobediência. Então, o medo ele vem já nesse peso de balança. Não é uma reverência, mas é o medo da punição. Porque se eu fazer algo errado, eu vou ter uma punição. Né?
Dentro da psicologia vai falar de punição positiva ou punição negativa. Punição positiva é um exemplo. Falar sobre os homens aqui, né? O homem bagunceiro um pouco dentro de casa. Ele chega em casa, ele pega a sua meia e joga num canto lá. Só que toda vez aquela meia dele vai aparecer limpa e dobrada na gaveta, né? E aí um certo dia a mulher vai chegar nele e vai falar: olha, amor, eu estou percebendo que todo dia você está jogando a meia no canto. Ele vai falar: ué, e aí? Pra mim tudo bem, porque todas as vezes a meia aparece limpa e dobrada dentro da gaveta. Então, para ele, não foi uma punição negativa, foi uma punição positiva. Porque ao invés dele ser corrigido pela mulher, ele está sendo o quê? Beneficiado. Porque ao invés da mulher mandar ele pegar, né, a meia e levar ou no cesto de lixo, de roupa, ou na máquina, ele está fazendo o quê? Ele está deixando ali. Então, não veio como punitivo. O punitivo é se ela pegasse ele, fizesse ele e resolver o problema. Aí seria uma punição por aquilo que ele fez. Então, esse medo hoje que as pessoas têm é esse medo de punição. Não um medo de punição positiva, mas uma punição negativa, né? Dentro da psicologia, você vai estudar sobre isso, ele vai falar sobre isso, né? De reação negativa, reação positiva, da parte cognitiva, vai falar da punitiva e vai falar da negativa. Isso é tudo por intermédio do quê? Da informação. Então, o medo, ele está ali baseado na informação. Voltando aí à questão de Deus ou do diabo, tudo vai basear um pouco em cada. Vai ter a parte corpo, vai ter a parte alma, vai ter a parte espiritual. Vai ter medos que realmente vão ser interferências espirituais. Porque hoje eu falo para você trabalhando diretamente com pessoas, né? Trabalhando mais pelo lado espiritual, tem interferências espirituais que realmente traz medos, traz muito medo. Né? Não vamos entrar aqui em questão de religião, porque isso aí vai gerar até uma questão de um atrito, não é essa a nossa finalidade. Né? A nossa finalidade é trazer esclarecimento para esta pessoa que está ali. Mas, exemplo, uma pessoa que ela está vivendo uma vontade oposta à vontade de Deus, e ela sabe que aquilo ali é portal para um espírito maligno, e aquilo ali está trazendo medo, ela tem que entender que ela precisa largar aquilo ali. Aquilo ali está trazendo medo para ela, está tendo uma influência espiritual. É uma influência espiritual de uma divindade que ela, por medo, aquela entidade reverencia. O nosso não é por medo que nós reverenciamos a Deus. O nosso é temor, é um relacionamento de obediência, de aliança e de intimidade. Né? Então isso gera em nós um temor a Deus. E o temor a Deus, Salomão vai dizer, que é o princípio da sabedoria. Então nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos ter temor. Mas espiritualmente há interferências, sim, espirituais em tudo isso aí. Né? E a gente não vai entrar nesse demérito aí, porque a gente vai entrar em conflitos de religião, né? Eu acho que essa não é a finalidade. Exatamente. Né? A finalidade é a gente trazer um feedback para essa galera que está aí nos ouvindo e dizer para você, cara, se tem algo que você está fazendo que está fora dos valores, isso você sabe que está remetendo a este medo, para de fazer, cara. Enfrenta esse medo parando de fazer e vai para cima. E se for algo humano, natural, por experiências, né, cognitivas de armas de assimilação e acomodação, ela vai ter que começar a codificar a mente de novo. Fazendo o quê? Trazendo informação nova. Aí onde Salomão falou, quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Então, a depressão é o quê? Remeter à memória, você vê, uma coisa leva a outra, falando de ansiedade, depressão. A depressão é levar sempre a sua mente a remeter ao trauma. Ao passado, voltar a ficar resgatando aquela memória e ficar fuçando em algo que já passou, né? Exatamente. E uma coisa que você falou agora, né, pastor, que me lembrou até do medo, né, que não sei você, como que você pensa dessa forma, mas a gente sempre acaba atraindo aquilo que a gente tem medo ou tá passando naquele processo, né? Quero contar um caso aqui, né, que quando eu era casado na época, né, sou divorciado hoje, né, quem me conhece aí mais próximo sabe um pouquinho da minha história pessoal. E quando eu me casei, eu tinha muito medo, né? Medo de me separar. Eu tinha medo de me divorciar. E quando nasceu a minha filha, uma coisa que eu batia no peito, falava, eu não vou separar, eu não vou me divorciar. Eu tinha medo, eu tinha pavor, porque justamente eu cresci, né, sem o meu pai presente ali. E isso fez muita falta para mim. Eu senti que quando chegasse a minha vez, isso não iria acontecer e de qualquer maneira eu iria suportar tudo. E esse era meu medo de não ver a minha filha crescer, o medo de me divorciar, e foi o que aconteceu comigo. Durante a minha jornada no casamento, tive alguns problemas, conflitos, e aí teve esse pedido de divórcio por parte da mãe da minha filha, e aí queria se divorciar e tudo mais, e eu lembro que esse era o meu medo.
E eu tive que enfrentar. E por muito tempo eu fiquei recusando, falei que não, que por mais de 10 vezes, falei que eu não queria, e tinha medo, eu tinha pavor. E aí foi um momento que eu conversei com Deus, falei, Deus, você sabe que esse era o meu pavor, que eu não quero isso, mas seja feita a tua vontade, aquilo que for melhor para ti. E aí enfrentei o medo, acabei tendo o processo de separação, entrei em depressão por conta desse conflito, mas o que eu quero trazer aqui, né, que às vezes a gente acaba traindo aquilo que a gente mais tem medo, né, Sim. porque a gente fica o tempo todo posicionando nossa mente em direção àquele conflito, àquele medo, né. Interessante, a Bíblia diz a respeito disso. Eu não sei o que é que Jó tinha medo de perder, se eram os filhos, eu creio que eram os filhos, né, porque todo pai tem medo de perder seu filho, né, você teria medo de perder Sim. seu filho, né? Mas Jó falou uma coisa interessante na palavra de Deus. Ele falou que eu mais temia me aconteceu. Então, a questão de você focar muito numa coisa, aquilo que você teme acontece. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente alimenta na nossa mente. Aquilo que a gente armazena no centro das nossas emoções, do nosso coração. Porque, na maioria das vezes, aquilo que você mais alimenta é o que vai tomando forma. É o que vai virando ou um monstro ou vai virando algo extraordinário. Então, se você ficar alimentando o medo, ele vai virar um monstro, cara. E vai chegar uma hora que esse monstro que começou pequenininho, por uma situação que você podia resolver no início. No seu caso, foi um trauma pós-perda, né? Separação ali. E talvez ele poderia ter, anteriormente, ele poderia ter gerado gatilhos que aí foi piorando o meu relacionamento também, justamente com esse medo. Talvez o seu medo que você viveu na infância com a sua perca familiar, do seu pai, isso gerou também no seu relacionamento. É outra das coisas que é importante. A gente não pode deixar que a questão herdade interfira no nosso processo da vida, né? Porque Deus ele nos dá a oportunidade de todos os dias viver coisas novas. Até a questão do nosso processo cognitivo, até a questão do nosso cérebro, que todo dia nasce massa cerebral nova. Para quê? Para isso, né? Para que as coisas velhas fiquem para trás, né? Para que realmente você jogue no mar do esquecimento e não volte lá pescar. Deixou lá e comece a viver coisas novas. E sempre colocando na mente, cara, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Começar a pensar em coisas que te trazem esperança. Ah, cara, meu casamento, a minha mãe teve um casamento assim, assim, assim. Cara, determine que na sua vida, que no seu casamento, que no seu futuro... Ah, mas lá atrás o meu pai afundou a empresa e nós falimos. Cara, entenda que hoje Deus está te dando a oportunidade de reerguer uma história. Não de ter medo que vai acontecer a mesma coisa, porque aquilo que você mais teme acontece. E se tiver que falir de novo e abrir outra, abra de novo. Se falir, abre de novo. Quantas vezes o homem cair, certamente se levantará. Salomão disse isso. Certamente o homem se levantará. Então, querido, não sei quantas vezes você caiu nessa questão da sua mente pelo medo. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade para você se levantar, cara. Chacoalhar essa poeira aí. Exatamente. E vamos dar a volta por cima e começar a pensar coisas boas, cara. Começar a armazenar a nossa parte cognitiva, a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, que ele é atemporal, né? Ele armazena tudo. 300%, não é nem 100%. Ele armazena 300% de informação. Cara, então começa a armazenar 300% de coisas novas, de futuro, de projeto com a sua casa, com a tua família, com a tua vida espiritual, com a tua vida familiar, com os teus projetos, em todas as áreas. Eu tenho certeza que eles vão viver coisa extraordinária, Danilo. Sei que isso aqui vai dar norteamento para muita gente começar a viver coisas novas aí. Exatamente, pastor. Pra gente resumir aqui, pastor, o medo, né, pra gente enfrentar o medo, eu quero que você, agora um desafio, isso daqui, ó, não foi conversado nem nada, gente. Eu quero que você diga pra gente aí três formas aí da gente enfrentar o medo, 3 formas da gente encarar e desafiar algo que tem dentro da gente, né? Que a gente possa enfrentar aí de uma forma assertiva a desafios que vai ser imposto pela vida, ou a gente criar um novo desafio para aprender a superar o medo. Isso é muito importante, né, nessa questão. Eu vou trazer um pouco para a parte espiritual aqui, de decisão, né? Então, primeira coisa, cara, eu digo para essas pessoas que estão em casa, aplicar a sua fé em Deus. Acho que isso é importante. Há um vazio dentro da nossa alma, que eu falei na outra etapa, que é do tamanho de Deus. Então, nada vai preencher. Tá? Então, essas pessoas, elas precisam ser abastecidas da alegria. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, se abastecer de Jesus. Primeira coisa, abastecer de Deus. Outra coisa importante, ore, mesmo que você não tenha visto o resultado. Porque oração é semente. A oração no altar do Senhor é uma semente, e essa semente germina. Então, a oração é de suma importância, né?
Outra coisa importante dentro dessa questão de você buscar a Deus, orar, é enfrentar e agir. Né? E aí onde eu deixo a frase final aqui para a gente concluir. Que o medo não é falta de fé, o medo não é falta de oração. O medo é falta de enfrentar. São essas três coisas. Elas têm que estar dentro de nós. A oração, a fé e a decisão. Porque a fé, sem obra, ela é morta. Então, você sonhar com algo, projetar algo para ir para cima e resolver, e você não fazer, você teve a fé para projetar, mas não teve fé para ir para cima. Então, que essas pessoas possam fazer como Pedro fez. Ter coragem. Porque o medo é a ausência da coragem. Exatamente. É o oposto. Então, o que Deus falou para Josué? Josué, não se desvie da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme na palavra, porém, ser muito corajoso. Porque vai ter projetos que Deus vai dar pra gente, Danilo, que a gente vai ter que ter muita coragem para enfrentar. Não vai ter falta de fé, não vai ter falta de oração. Mas vai ter momentos que você vai olhar e falar, cara, será que é para mim mesmo isso aqui? Será que eu vou ter capacidade? Será que realmente me deu igual quando Deus me colocou uma Bíblia na minha mão e falou assim para mim, olha, você vai viajar toda a terra pregando a minha palavra. Eu já viajei já para 20 estados do Brasil já, pregando nos estados brasileiros, fora as cidades. Eu tenho promessa de ir para a Europa, para ir para os finais da terra, aí, nas extremidades. Só que quando eu recebi essa promessa, eu falei, cara, eu não sei falar. Eu não sei nem ler a Bíblia direito. Como para mim? Isso aí não é para mim. Então, cara, as pessoas começam a acreditar nelas. Exatamente. Acreditar, essas pessoas começa a gerar dúvida, né? As pessoas começam a ter dúvida, né? Isso. Assim como o povo estava saindo do Egito, teve dúvida, né? E Moisés chegou, Deus, através de Moisés, falou, o que vocês querem? Querem bênção ou maldição? O poder de decisão de vocês. Sim. O que vocês escolhem, né? Vocês querem bênção? Então é para cá. Querem maldição? Quer continuar do jeito que tá, adorando outros deuses, né? E aí tá o poder da decisão. É a gente que vai escolher tanto o bem quanto o mal, né? Os dois estão ligados. A gente, nesse poder de indecisão, todos os homens na Bíblia ali tiveram medo, né? Moisés, Elias desejou a morte, né? Jonas foi chamado para pregar em Nínive, se escondeu de Deus, foi para outro caminho. Ou seja, tiveram aquele medo, mas Deus, quando ele fala que tem um trabalho, quando ele tem um projeto para você, 91:2 diz, né? Bendirei ao Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus. Então, as pessoas têm que entender que quando Deus fala, Deus projeta algo, quando Deus coloca algo na tua mão, meu irmão, fica em paz, fica tranquilo, só vai em direção. Porque se ele falou, Deus ele é homem suficiente para fazer acontecer na tua vida. E não sou eu que estou falando, é Deus que está falando para você. Então, a importância, né, das pessoas ter esse feeling com Deus, né, esse entendimento e continuar sua jornada, né. Eu creio que na tua vida é assim, pastor. Sim, buscar ajuda, né? Igual eu falo, a questão de você buscar Deus, você já está buscando ajuda. Então, busca ajuda em Deus, mas a gente remete a mesma coisa, embutindo na mesma resposta, procurando ajuda. Procure profissionais, procure um amigo, a mãe, o pai, um esposo. Achem alguém, um porto seguro para te ajudar a romper nesse medo, né? Sim. Acho que ele é muito importante. Eu, diante dessas situações, quantos projetos Deus me deu, e eu achar que eu não era capaz, mas havia uma coisa dentro de mim que me impulsionava, falar, enfrenta. Você já venceu muitas coisas, você já venceu coisas piores. Você já atravessou desertos, você já venceu coisas terríveis, você já brigou com a morte e venceu. Cara, é mais um desafio que eu tô colocando na sua mão que não é para te matar, mas é para poder fazer com que o meu nome seja glorificado através da sua vida. Então, essas situações não vai ser para a morte dessas pessoas, vai ser para elas ajudar muita gente no seu trabalho, na sua família, no seu hall de amizade, aonde ela estiver, ela vai ser um instrumento de Deus nessa geração. Eu creio assim, né, que essas pessoas, elas só precisam entender o potencial que tem dentro delas. Dentro dela. Tem um potencial ali. E saber que Deus está com ela, ela vai romper, ela vai vencer. Falando em potencial, pastor, pra gente fechar aqui então com essa chave de ouro aí, essa palavra benção de Deus. Fala de potencial, fala uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero que você finalize esse podcast aqui com uma mensagem inspiradora, aquela mensagem fortificante, que a pessoa que está assistindo vai parar tudo que está fazendo, vai largar tudo para ouvir essa mensagem. Maravilha. Glória a Deus, isso é muito bom. Muito bom aquela palavra que vem de encontro ao nosso coração e nos impulsiona, né? Eu quero primeiro dizer para você, querido, acredite no líder que está aí dentro, de alguém sobrenatural que está aí dentro de você. Você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa que nasceu para dar certo. Você é um projeto de Deus. Você é uma obra arquitetônica de Deus. Deus, ele te desenhou antes de você chegar aqui. Antes de você estar na terra, Deus já tinha te projetado. Deus já tinha te gerado, te formado para ser uma pessoa extraordinária. Então, não tenha medo.
vá para cima, já deu certo, alimenta isso no seu coração e creia que coisas extraordinárias estão para acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, com os teus filhos, no seu trabalho, no seu sentimento, na sua mente, na sua alma e no seu espiritual. Você nasceu para dar certo. Amém, que benção, é tremendo, pastor. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Tenho certeza que esses próximos episódios aí que terão à frente aí vai ser melhor, cada vez melhor, um melhor que o outro, e eu tenho certeza que está edificando e edificará muitas vidas ainda através desse trabalho aqui que a gente está desenvolvendo. Quero te agradecer a presença aqui desse podcast, através dessa palavra, né, que trouxemos para a vida das pessoas. Eu tenho certeza que na descrição, abaixo desse vídeo, terá mensagens, comentários de pessoas que se identificou com essa mensagem e foram transformadas de alguma forma, e a sua palavra, a sua mensagem tenha contribuído ali com um toquinho especial ali de Deus. Muito obrigado pela presença, pastor. Eu que agradeço, acompanhe aí Paiva Talk, compartilhe, comente lá, deixe seu joinha, divulgue, compartilhe esse vídeo que vai edificar muitas pessoas. Quero deixar um abraço para minha esposa, deixar um abraço para o meu filho Samuel, deixar um abraço para a Igreja Batista do Caminho, deixar um abraço para você, Danilo. Obrigado. Muito obrigado por essa receptividade, por esse projeto aí que nasceu no seu coração. E eu só tenho a agradecer a Deus por poder estar aqui com você e a gente poder compartilhar juntamente, né, com a Alice, que está aqui conosco essa parte de multimídia, nos auxiliando, né, levando essa palavra às extremidades da terra. Beijo no seu coração, querido. Um beijo de verdade, um cheiro, um amasso, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tremendo. E é isso aí, pessoas. Seja muito bem-vindo a essa nova série que teremos daqui para frente. O próximo episódio vamos falar sobre ansiedade. Tenho certeza que será tremendo, hein? Então já não deixe de se inscrever aí, ó. Se inscreva, clique em curtir, compartilhe esse vídeo que foi, ó, sensacional, foi divino. Compartilha com quem esteja precisando ou com quem esteja enfrentando alguma dificuldade, algum trauma, algum medo. E já não perca os próximos. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Spotify, TikTok, tudo na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima!